E aí eu não entrei. Aí o que aconteceu? Com essa coisa de ficar adiando a minha faculdade, veio o estado de... Isso, o BH estava parado na justiça. Ficou 3 anos sem chamar ninguém. Tava até agora na justiça. Tava 3 anos parado na justiça, não chamavam ninguém. BH na época era nível médio, pelo menos eu estava garantido. Valeu. Mas eu também, não ia deixar de me formar e, perder o tanto que eu ralei para entrar na faculdade, que na época era o vestibular mais difícil do Rio, era mais difícil que medicina. Computação era mais difícil que medicina era o segundo na época, era punk a coisa. Em terceiro era odonto. E aí eu ralei para entrar, ralei durante a faculdade, ainda mais fazendo esse meio termo entre concurso e faculdade e tal, não queria perder meu diploma, né? Aí quando me chamaram, eu recebi um dia uma carta, que eu tinha, já até mostrei lá no podcast mesmo do Diego, eu recebi uma carta, naquela época eu recebia as coisas por carta, né? Inclusive, se você se mudasse, você perdia o concurso, você não sabia da nomeação. Aí eu recebi uma carta dizendo, parabéns, você foi nomeado para o fiscal do estado de Minas. Isso em julho de 94. Eu só terminei a faculdade em setembro de 94, 2 meses depois. Aí eu perdi. Viajei para BH, fui lá, eu tenho um atestado aqui que eu terminei as matérias, desculpa, você não tem o certificado, você perdeu o concurso. Aí eu perdi o fisco de Minas por 2 meses. E BH parado na justiça sem a mínima perspectiva se ia chamar ou não. Eu falei, olha que situação que eu tava. Eu tinha entrado, o fisco de Minas eu perdi por 2 meses o diploma. BH tava parado na justiça há 3 anos. Receita eu não passei por uma questão graças a uma fraude. Conferência de carga, chamaram 52, eu fui 53. Não passei por uma questão. Eu falei, tô na merda. Aí eu falei, ferrou. Eu passei um monte. Sabe aquela coisa assim que todo mundo te abraça? Tu é um gênio, passou para fiscal de Minas, passou para fiscal de BH. Tu é o cara, tu é o bambambam, o P das galáxias e tal. E tu não é mais porra nenhuma. Eu não era mais porra nenhuma. Os caras já estavam pagando cerveja pra você lá. Eu falei, daqui a pouco ferrou, meu amigo. Vou voltar a tomar glacial quente, né? Que nem escola vou ter dinheiro pra isso. Aí eu tava na merda. Eu falei, ferrou agora, né? O que eu faço? Aí, e o TFC, que eu tava no nível médio, o que aconteceu? Quando eu não passei na receita por um ponto, eu tava trabalhando no TFC. Então e como eu ganhava muito pouco, ganhava acho que um salário mínimo, que até uma época ela entrou em greve, a galera paralisou, porque ganhava muito pouco, ganhava muito menos até que o TTN, que era hoje o analista tributário da Receita, né? Então a galera fez uma mobilização para ver se igualava o TTN. Nunca igualou, mas deu uma melhorada depois que eu saí. Só que quando eu fiquei pé da vida que eu não passei na Receita, aí eu falei, cara, eu vou pedir exoneração dessa droga. Eu tava pagando para trabalhar. Tava trabalhando 6 horas por dia, só que eu levava 1h30, 2 para ir, 1h30, 2 para voltar, para sair lá da ilha para trabalhar no centro, no prédio central da Receita lá, do Ministério da Fazenda, que é ali no centro do Rio. Nossa, ganhava tão mal assim, velho? Ganhava um salário mínimo. Eu me lembro que eu pegava um ônibus especial, senão aí que eu não conseguia mesmo, porque senão era em pé no ônibus, 2 horas numa merda. O famoso frescão? Era o frescão, era o especial, era o frescão. E eu almoçava, porque eu tinha que sair cedo. Só me engano, meu trabalho era de 12h às 6, acho que era isso. Só que eu tinha que sair de casa, sei lá, 10. Aí pra chegar umas 11h30, 11h40, almoçar correndo. Ali na frente, era um almoçozinho mais caro, subia e chegava em casa de volta às 7h30, 8h. Então isso me atrapalhou a estudar. E eu depositei, apesar de que eu cometi vários erros na minha preparação para a Receita, com certeza, se eu não estivesse trabalhando, com certeza é difícil falar, mas com 99% de chance eu teria passado, porque me atrapalhou. Me atrapalhou. Depois do edital, fica ali o dia inteiro trabalhando. Entendeu? Aí eu falei, quer saber, eu tô quase pagando para trabalhar. Ganho um pouco pra caramba. Desgaste, eu não tenho mais nada, eu tinha tudo e não tenho mais nada, eu vou largar essa merda e vou voltar a estudar. Claro que eu tinha uma estrutura que meu pai falou, não, pode ficar em casa de boa. Meu pai nunca me encheu o saco e tal. Depois até gostaria de voltar mais atrás falando do meu pai. Aí eu peguei e falei, pedi exoneração, fiquei lá acho que uns 6 meses, pedi exoneração. E aí voltei ao estudo. Aí a faculdade já estava terminando, tal, para lá, final de 94, só faltava o projeto final, que eu terminei em setembro de 94, e voltei a estar para o concurso. Só que eu não tinha dinheiro, naquela época era só cursinho presencial, e o Rio era a meca dos concursos, né? Então os principais cursos da área fiscal, principalmente, eram no Rio, que passava galera toda. Tanto que a primeira vez que um primeiro lugar nacional não foi carioca, foi o Demi, saudoso Demi, quando eu passei lá em 2005, que ele foi o primeiro lugar nacional no meu concurso. Todos os concursos anteriores da Receita, né? Era só carioca, e carioca era 60%, 70% desaprovados. O pessoal era muito bom no Rio, tudo o Rio, né? Era o Rio mesmo, que a galera estudava pesado, era aquela cultura mesmo de estudar para concurso fiscal, era o Rio. E lá tinha os cursinhos, só que os cursinhos eram caros, e você pagava por disciplina. Eu quero fazer contabilidade. Sei lá, vou dar um chute aqui hoje em dia, 600 conto o curso de contabilidade de 50 horas, 40 horas. Mais 600, 500 ou 300 de direito tributário, mas tanto, era muito caro. Aí eu cheguei lá no cursinho, naquela época tinha um cursinho, tinham vários cursinhos, eu fui a um deles,
que até o diretor lá, dono, era o Humberto, que faleceu faz poucos anos, um cara sensacional. Aí eu falei lá pro Humberto, Humberto, minha situação é a seguinte, cara, eu passei pra Minas, passei pra BH, passei pra porra toda, sou ex-militar, o caramba, de aluno de escola de cadete. Cara, eu sou um cara bom pra você botar um nome no jornal aí pra ter um próximo concurso e tal, mas eu não tenho dinheiro pra pagar seus cursos. Ele falou, olha, cara, posso te ajudar a dar uma bolsa aqui e tal. Aí ele falou, pô, tu não dá aula de nada não, já que tu passou nesses concursos? Aí eu falei, olha, cara, eu tô terminando informática, eu posso dar aula de informática. Naquela época era informática, não era TI, né? Informática. Tinha uma parte de redes até, mas era mais da aula de Windows, Word, Excel, DOS, né? DOS, Format, C2 pontos, aquelas coisas. DIR, asterisco, ponto asterisco. É pra telazinha de fósforo verde. Operação de computador, né? O curso de operação de computador. Você tinha que decorar os comandos, né? List, format, copy, B2 pontos, A2 pontos. Aí eu falei, eu dou aula então. Aí eu fiquei de professor de informática do cursinho, dando aula lá para os alunos e eu assistia as outras aulas de contabilidade, tributário, condicional, que aparecesse, eu assisti. Então eu fiquei nesse escambo. Era uma troca, né? Era uma Você troca. não ganhava dinheiro. Não. Assim, ganhava era meio curso. que eu ganhava do cursinho, era o que eu trocava por assistir às aulas. E eu ia pro centro, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, mas aí eu não era mais TFC. Eu tava ali para. Mas isso durou. Cara, durou o quê? Durou uns 8, 9 meses. Que aí BH, aí eu tirei o diploma, saiu meu diploma lá da UFRJ, e BH me chamou. BH me chamou em maio de 95. Tava com 24 anos, quase 25. Aí fui pra BH. Fui ser fiscal em BH. Entrei lá com 24 para 25 anos. No dia dos namorados, 12 de junho de 95. Que depois teve um divórcio. Depois de 11 anos eu saí para vir para São Paulo, mas eu fiquei casado com BH por 11 anos. Inclusive com minha ex também, que era de BH. E aí depois, aí é outra história, né? Mais à frente e tal. E eu fiquei lá de fiscal de BH. Eu perdi o estado de Minas, porque eu não tinha diploma. TFC eu pedi exoneração, conferente eu não passei por uma e auditor da Receita eu não passei por uma. E fiquei em BH. Olha, sabe o que eu fiquei sabendo, cara? Não sei se você pode confirmar dessa treta que teve aí de Santos, lá do 50 carinha. O que eu fiquei sabendo quando eu vi a reportagem na época? Talvez você saiba melhor que eu. Que os caras também descobriram que, porra, porque 50 caras de Santos passaram no concurso pra Receita Federal. Aí os caras foram ver o gabarito, bater. Era tudo igual. Então, só B e D que não batia. B e D que não batia tanto. Por quê? Parece que eles estavam com escuta e o cara falava B, alguns entendiam D. E os outros, e às vezes falava D, alguns entendiam. Eu falei assim, porra, caralho, esses caras só erraram B e Tinha D. que falar B de bola, D de dado, B de bola, D de dado. Primeiro foi uma coisa assim, não, passaram 50 caras de Santos. Não, já começa. Já começa uma época, como eu falei, era quase tudo carioca. Já começa assim, se fosse passar a gente era da capital, de Santos seriam alguns, né? Uma cidade. Nos últimos concursos, sei lá, passaram 3 ou 5 de Santos, de repente passam 50. Os gabaritos muito parecidos. E deram a prensa, confessaram. Parece que na época foi um analista da Receita, antigo TTN, que arrumou o gabarito e passou pra galera, e a galera viralizou ali em Santos e alguém abre o bico, né? Mas não tinha E detalhe, muitos depois entraram na justiça, tá? Então, é isso que eu ia te falar. E da justiça, que eu fiquei sabendo, que essas notícias chegam. Uma galera conseguiu, não muitos anos atrás. No meu concurso de 2005. Já foi no seu? Só que parece que uma galera não conseguiu fazer nem curso de formação. Não passou no curso de formação, cara. 11 anos depois. Essa galera entrou depois no Isso. meu curso de formação de 2005, do auditor da Receita. Acho que essa galera, a maioria ficou em Brasília, se não me engano, uma coisa assim. E teve até uma galera que foi reprovada, mas eu perdi um pouco a notícia. Não sei quantos foram, quantos ganharam, quantos foram reprovados, se alguém conseguiu entrar, eu não sei. Eu sei que teve uma galera que entrou. Porque quando saiu o resultado do meu concurso, tinha uma história lá, inclusive vai fazer no curso de formação essa galera aqui do concurso de 94. Eu falei, porra, como assim? Caramba. Como que esses caras... A justiça no Brasil é complicada. Então. E aí falaram que tem uma galera aí que ganhou no esquema, né? Na justiça. E depois não que passou no não curso de passa, formação. Não passa. Por mais que seja fácil o curso pra quem E 11 passou. anos depois, né? E tal, mas não passa. foi. Mas eu não sei assim Eu direito também. se alguém entrou, se não entrou, não sei. Sei que alguns foram fazer o curso de formação.